Bom, gente, então agora a gente começa a nossa parte do curso a falar de biomassa. Até o momento, vocês trabalharam com o professor Rodrigo Fiorotti a parte de energia solar fotovoltaica e eu vou passar, agora a gente vai fazer essa transição, eu vou começar a falar com vocês sobre biomassa. Então, na aula de hoje, gente, eu vou deixar gravado aqui para vocês, eu vou fazer uma breve introdução sobre o tema e vamos fazer uma contextualização no sentido do importância energética da biomassa no cenário nacional. Então, isso aqui é um roteiro dos tópicos que eu pretendo passar com vocês enquanto a gente tivesse nosso estudo de biomassa, beleza? Então, hoje a gente vai começar com essa introdução e motivação, ok? Então, vou definir com vocês um contexto global sobre a utilização da biomassa e onde ela se encaixa dentro da matriz energética nacional, ok? Para a gente ver a importância do desenvolvimento desse combustível no nosso país, beleza? Então, assim que eu acabar isso, a gente vai ter que começar uma parte de uma revisão sobre termodinâmica para a gente verificar as rotas de conversão dessa biomassa. Então, vamos verificar aqui, vamos estudar os ciclos a vapor, ciclos a gás, ciclos combinados e também a gente vai ver a forma, algumas rotas de obtenção de combustível que a gente vai estudar um pouquinho sobre a gaseificação e a pirólise da biomassa. Ok? Então, a gente vai saber a definição desse combustível, o que é a biomassa, onde ele se encaixa, como a gente vai poder tratar esse combustível. Então, a gente vai precisar então também saber caracterizá-lo. Então, a gente vai verificar como que a gente vai descrever esse combustível para utilizá-lo nessas rotas de conversão. Então, o nosso projetinho final, depois tendo todas essas informações, a gente vai fazer junto um projeto conceitual de uma planta visando a geração energética a partir da biomassa. Ok? Então, hoje é mais uma aula política. A gente vai definir o contexto da importância da biomassa no país. Então, primeiramente, eu preciso ter uma discussão sobre isso. O que são fontes alternativas de energia e o que é uma fonte renovável de energia? Então, primeira coisa, os dois conceitos não são sinônimos. A gente vai verificar que uma fonte alternativa de energia depende do lugar que eu vou estar falando. Depende do país que eu vou estar. Então, para uma fonte ser uma fonte alternativa de energia, gente, ela tem que ser, como já diz o nome, uma forma alternativa. Ela não pode estar no convencional, no caminho convencional de geração energética do local que eu estiver analisando. Hoje, num âmbito global, quais são as formas, os combustíveis mais tradicionais que a gente tem são os combustíveis fósseis, ok? Então a gente tem aqui mostrando o carvão mineral e derivados de petróleo. Hoje eles controlam a geração energética mundial, são os maiores produtores de energia. E quando a gente fala de fontes alternativas, a gente já também traz as renováveis junto, ok? Então o conceito de ser alternativa está no nome. Ela simplesmente é uma forma não convencional de energia no contexto que eu estiver analisando. Para cada país, eu vou ter uma determinada matriz energética e dentro, analisando essa matriz energética, eu vou saber quais são as fontes alternativas. Agora, uma fonte renovável independe de onde eu esteja analisando. Porque uma fonte renovável ela tem a ver com o tempo que ela vai ser disposta novamente. Então, se a gente analisar um combustível fóssil, ele demora milhões de anos para se formar. Então, para ele ser disponibilizado novamente, é um tempo inviável comparado ao ciclo de vida da raça humana, ok? Porém, se a gente analisar as fontes renováveis aqui, essas sim têm um ciclo de renovação relativamente curto, ok? Que podem ser reutilizados continuamente e não corre-se o risco de esgotar. Então, dentre as fontes alternativas aqui no nosso país, nós temos a eólica, solar, maremotriz, ondomotriz, geotérmica e a biomassa. Okay? A biomassa é uma fonte renovável, ok? E dentro
a gente vai ver mais à frente, dentro da especificação de biomassa, dentro das classificações, nós temos fontes alternativas, porém algumas não podem ser classificadas como alternativas porque já são bem tradicionais, e a gente vai falar disso mais adiante, ok? Então, dando só uma explicada breve aqui, a fonte eólica, ela vai ser o quê? Já sabemos que é a energia proveniente do vento. Vamos aproveitar a energia cinética do vento, transformar em energia mecânica pelo giro de um eixo. As pás vão estar acopladas a um eixo que irá girar, e isso acoplado a um gerador elétrico vai converter energia elétrica para a posterior distribuição. A energia solar, nesse caso aqui temos a fotovoltaica, que vai ser o aproveitamento da energia luminosa do Sol, ok? Vamos aproveitar a luz do Sol para geração energética. Outra vertente seria a heliotérmica, que seria aproveitar o calor proveniente do Sol. A maremotriz, já está no nome também, é a fonte de energia que aproveita as marés, ok? Então, eu tenho a direção das marés e isso vai mover um elemento rotativo meu para gerar energia mecânica e posterior energia elétrica. A ondomotriz aproveita a diferença de altura, de energia potencial do mar, ok? Então, são as ondas, que a partir das ondas eu vou poder gerar energia. A energia geotérmica, ela aproveita o calor proveniente das camadas de subsolo. Então, eu vou poder injetar água no subsolo e essa água vai ser aquecida e eu retorno com essa água aquecida para tocar uma usina. Mas na próxima aula a gente vai conversar sobre como é o funcionamento de uma usina de geração elétrica, ok? E por fim, a biomassa, que a gente vai descrever com mais detalhes à frente, que vai ser a energia a partir da biomassa, da queima da biomassa ou posterior obtenção de combustíveis sintetizados a partir da biomassa, ok? Não vou entrar ainda na definição, que a gente vai ter um momento certo para isso. Então, eu quero mostrar para vocês agora o contexto energético do país, para a gente poder fazer essa discussão e verificar a importância da biomassa. Então, primeiramente, vamos olhar aqui a participação das fontes renováveis na matriz energética do país. Eu estou focando aqui nesse energética porque aqui engloba tudo, não engloba só a parte elétrica, ok? Então, na matriz energética hoje, o Brasil, informação importante, esses dados que eu vou apresentar para vocês foram retirados do Balanço Energético Nacional de 2009 e o ano base é 2018. Esse ano deve sair o relatório do BEM de 2020 com ano base 2019, ainda não está disponibilizado, então esse é o mais atual que a gente tem. Então, se a gente verificar aqui, em 2018, 45,3% da energia gerada no país vem de fontes renováveis, ok? Se a gente fizer um comparativo aqui com o resto do mundo, em 2016, 13,7% da energia gerada no mundo era proveniente de fontes renováveis. Então, nisso a gente pode verificar que o Brasil ele é muito privilegiado, ele tem uma fonte muito extensa de energias renováveis. A gente vai ver que o leque não é tão grande, porque a gente tem uma dessas fontes que é muito predominante. Porém, nos últimos anos, a gente tem mostrado um crescimento satisfatório de outras fontes. A gente vai discutir isso aqui um pouquinho. Antes, eu quero mostrar aqui para vocês, ano a ano, a participação das energias renováveis no país. A gente pode verificar que houve uma queda aqui. Por quê? Porque a fonte predominante de energia renovável que a gente tem no país é a energia das hidrelétricas, é a hidráulica, ok? E o que aconteceu nesse período? Houve um período de muita seca, onde os níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas caiu. Nesse momento que as usinas hidrelétricas tiveram seu nível reduzido, sua produção também caiu e nós temos termoelétricas para dar um apoio na geração energética quando isso acontece. E o que aconteceu então? A geração das hidrelétricas foi reduzida e, consequentemente, as termoelétricas alimentadas a combustíveis fósseis foram utilizadas.
Dessa forma, a geração energética via combustíveis não renováveis aumentou, consequentemente, a geração por fontes renováveis se reduziu, ok? E o que aconteceu? Esse período de seca já está passando e, além disso, desenvolvimento e pesquisa em outras formas de energia estão levando essa elevação da geração energética a partir de fontes renováveis. Então já estamos praticamente atingindo um patamar que já tinha assim em 2009. Em 2018, hoje já deve estar maior. Em volta de 45% da matriz energética brasileira é utilizada de fontes renováveis. Então, se olhar aqui a variação de 2017 para 2018 das fontes, a gente pode verificar que a hidráulica aumentou, então mostrando que eu falei sobre o período de seca, que já está sendo superado. Biomassa de cana, a gente vai falar que não é uma fonte alternativa de energia no Brasil, ok? Porque já gera muita energia com isso. Lenha, carvão, eólica, solar, lixívia e outras renováveis. Lixívia, no caso, é outro nome para o licor negro que a gente tem, beleza? Nas usinas de papel e celulose, que é utilizado como fonte de energia. Então, se a gente reparar, as fontes renováveis estão apresentando um crescimento, enquanto a geração energética por petróleo e derivados, gás natural, carvão mineral mostraram uma queda, ok? E urânio e outras fontes não renováveis estão estabilizadas, beleza? Então, isso aqui mostra pra gente que hoje o cenário ele se inclina para a geração de energia por via de fontes renováveis, ok? Então é algo extremamente pertinente e atual para se estudar, para se obter conhecimento. Por quê? Porque vai ser necessário se adequar a isso. Quer dizer então que as fontes não renováveis vão parar de gerar energia com petróleo, com derivados, com gás natural? Não, não vai, ok? Porém, é importante aumentar, sim, a geração por outras vias, por vias renováveis, ok? Então, vamos dando sequência aqui, mostrando agora a matriz elétrica nacional. Antes eu mostrei a matriz energética. Agora, mostrando a matriz elétrica, a gente pode ver por que eu falei lá atrás que a energia hidráulica não é uma fonte alternativa de energia no Brasil. Porque se 2/3 da produção de energia elétrica do país vem da energia hidráulica, a gente não pode falar que isso aqui é um meio não convencional de geração de energia elétrica no país, ok? Então, aí vem a diferença das energias renováveis e das energias alternativas, das fontes alternativas. A fonte hidráulica não é uma fonte alternativa no país, ok? Então, se a gente verificar aqui, na geração de eletricidade, 2/3 vem da hidráulica e a biomassa corresponde a 8,5%, ok? Então, se a gente analisar só a parte elétrica, a biomassa ela ainda é uma fonte alternativa de energia. Porém, mais à frente, a gente vai verificar que no âmbito global da energia, não só elétrica, a biomassa está bem mais expandida, ela tem uma importância muito maior. Porque a gente pode verificar também a solar, eólica, que estão aqui também convergindo para mostrar que a nossa matriz é renovável, prioritariamente, majoritariamente, de fontes renováveis, ok? Então, também verificando aqui a variação para cada uma das fontes, a gente pode ver que a hidrelétrica teve um aumento significativo, enquanto gás natural, derivados de petróleo e carvão não tiveram esse crescimento, muito pelo contrário. E se a gente olhar as outras fontes aqui renováveis, todas apresentam um crescimento. Então, a tendência nacional é o crescimento da geração através de fontes renováveis, ok? Então, se a gente olhar aqui agora, no mundo e no Brasil. No Brasil, 83,3% das nossas fontes de energia elétrica são renováveis. Enquanto no mundo esse valor está para 24%, mostrando novamente
que o Brasil ele é um país muito favorecido na geração de energia elétrica por fontes renováveis, principalmente devido à fonte hidrelétrica, que corresponderia a 66% aqui. Então, seria grande parte disso aqui seria devido à geração hidrelétrica. Então, isso aqui mostra duas coisas. Primeiro, ótimo, o país gera energia elétrica por fontes renováveis. Porém, há de se ressaltar a grande dependência que a gente tem da geração hidrelétrica. O que isso quer dizer? Que temos pouca flexibilidade na geração de energia elétrica. Então, se acontecer algo com uma seca, se a gente olhar aqui nesse gráfico, a seca ela gera uma grande queda na produção de energia elétrica por fontes renováveis. Por quê? O que acontece? Conforme eu falei anteriormente, quando a energia aqui cai, a geração hidrelétrica cai, aumenta a geração termoelétrica por combustíveis fósseis. Então, por que é importante diversificar essa matriz energética nossa? Para diminuir a dependência de uma fonte específica por causa das intempéries que acontecem. Então, um período de seca quer dizer que eu vou ter muito mais sol, por exemplo. Então, quer dizer que a energia solar, se ela estiver bem desenvolvida, ela pode suprir a demanda. Ok? Então, a importância da matriz energética diversificada é isso, é evitar a dependência de uma única fonte. Ok? Então, isso que a gente pode tirar de informação desse balanço energético nacional, que hoje o Brasil, ele sim é muito bom na parte de gerar energia com fontes renováveis, porém, ele é muito dependente de uma única fonte. Se 2/3 da nossa energia elétrica é gerada por uma única fonte, então a gente está muito dependente disso, muito refém disso. Então é importantíssimo a diversificação da matriz energética para reduzir essa dependência. Ok? Então é aí que entra o investimento em energia solar, na energia eólica, investimento em plantas de geração termoelétrica a partir da biomassa, que a gente vai conversar. Então é muito importante esses investimentos para a diversificação da matriz. Ok? Então hoje, começando a afunilar um pouquinho já para o tema da aula de hoje, que é a parte de biomassa, vamos levar isso aqui. A biomassa, então, ela é gerada, a geração energética com a biomassa é a partir da termoelétrica. Então a gente tem hoje a geração termoelétrica do país majoritariamente feita com biomassa. Então você pode ver que biomassa e gás natural são os dois maiores combustíveis para a geração termoelétrica no país. Então uma dessas duas aqui, renovável, ok? Então a gente tem a biomassa, que vai ser fonte para a geração termoelétrica do país. Por que isso? Felizmente o Brasil, nesse sentido, ele tem muitas indústrias e usinas que trabalham na cogeração, que vai ser a geração de um produto. No caso, os dois principais exemplos que a gente tem no país vão ser bagaço de cana, que o objetivo é extrair o açúcar, o etanol, e nesse processo sobra o bagaço, que tem um conteúdo energético significativo. Então utiliza-se esse bagaço, que é um resíduo do processo industrial, para se gerar energia térmica para alimentar o próprio processo e ainda vender o excedente, que é o que acontece também no caso da lixívia, ok? Que na indústria de papel e celulose gera-se lixívia, também o licor negro no processo, e esse mesmo licor negro ele pode ser usado como combustível para alimentar o processo e o excedente pode ser vendido. Então, o aproveitamento desses combustíveis, os que eu listei aqui inicialmente, tem o bagaço de cana, lixívia, lenha, também teria resíduos de casca de arroz, resíduo de café, coco. Essas biomassas podem ser utilizadas como fonte de geração termoelétrica, como combustível para essa geração. E agora eu deixei aqui representado para a gente
as principais rotas para essa geração a partir da queima da biomassa. Então, hoje utiliza-se muito o ciclo de geração de potência a vapor, ok? Por quê? Porque nesse caso a gente vai ter biomassa para alimentar uma caldeira, ok? Essa caldeira vai servir para transformar a água na fase líquida em fase vapor para tocar um ciclo a vapor e gerar potência. Temos também possibilidades que a gente vai discutir mais à frente sobre a utilização da biomassa em ciclos combinados e ciclos a gás, que aí eu vou conversar um pouquinho sobre gaseificação, sobre a geração de combustíveis específicos para se alimentar um ciclo a gás. E tendo um ciclo a gás, por que é interessante a gente unir esse ciclo a gás a um ciclo a vapor, formando um ciclo combinado? O que é esse ciclo combinado? O que tem nele? Por que é vantajoso utilizá-lo? Isso é algo que a gente vai conversar nas próximas aulas sobre esses conceitos termodinâmicos para geração de energia. Então, hoje eu ainda vou me ater a falar que essas são algumas das rotas, ok? Nas próximas aulas nós vamos destrinchá-las um pouco mais. Então, chegando aqui na biomassa, a gente vai fazer o seguinte: qual é a definição da biomassa, gente? Então, a gente tem aqui, ó, a biomassa, ela é todo recurso renovável oriundo de matéria orgânica, de origem animal ou vegetal, que pode ser utilizada na produção de energia. Ainda continuando com as informações do Balanço Energético Nacional, olha que interessante. Primeiro, a matriz energética nacional, agora, presta atenção, isso aqui é energética, então não é elétrica. Vocês reparem que na matriz elétrica nacional, o grande protagonista era a fonte hidráulica, ok? Agora, na matriz energética, essa mesma fonte corresponde a 12%, enquanto na matriz elétrica isso correspondia a 2/3 do total, a 66%. Só que na parte de geração de energia, aí a gente tem outros setores, também como de transportes, setor industrial, a gente tem um grande protagonista, que é a biomassa. Então, se a gente pegar aqui, nós temos a biomassa de cana, 17%, lenha e carvão vegetal também estão dentro da biomassa, da grande classificação da biomassa, e também temos lixívia aqui no meio. Então, grande parte da energia gerada no país é proveniente da biomassa. E para falar aqui das outras fontes apresentadas, talvez seja até um pouquinho parcial esse relatório, porque as fotos que a gente tem aqui das renováveis são todas lindas, né? Céu azul, tudo bem colorido, enquanto das fontes não renováveis nós temos aqui um céu meio pós-apocalíptico do petróleo, gás natural não tinha muito o que fazer, uma foto um zoom bem escuro, né, do carvão mineral. Outras renováveis mostram uma grande chaminé aqui, e por fim fizeram uma baita sacanagem com o urânio, né, botando os barris de resíduos radioativos ainda postos de qualquer jeito, amassado, sujo. Então o balanço mesmo em si, ele quer direcionar a gente para favorecer as fontes renováveis, e é compreensível, porque nós precisamos alterar a matriz energética para uma matriz renovável por uma questão de conservação do planeta. Porque hoje nós temos uma geração de CO2 muito elevada e isso vai cobrar o seu preço ainda. Então, para mitigar esse efeito, nós precisamos migrar a matriz para uma escala renovável. Então, dentro da biomassa, nós temos uma gama gigantesca de possibilidades, ok? Então, porque é um conceito amplo, é uma matéria orgânica de origem animal ou vegetal que pode ser usada para gerar energia. Dentro da biomassa, nós vamos trabalhar principalmente com resíduos. Por quê? Porque economicamente isso é mais satisfatório, porque nós vamos aproveitar a matéria-prima para algum efeito e o resíduo dessa matéria-prima poder ser utilizado como fonte energética é excelente, economicamente falando, porque nós temos que nos preocupar menos com o descarte, porque ele já vai ser utilizado para gerar energia que alimenta o próprio processo. Então você ainda também não tem que se preocupar com a conta de energia, vamos dizer assim, para alimentar o próprio processo. Então, dentro das classificações
da biomassa, nós temos os resíduos agrícolas, que no caso seria um resíduo industrial. O exemplo clássico que eu uso é da indústria de cana-de-açúcar. Então, a cana que é utilizada para gerar o açúcar e o etanol, ao processar a cana, nós vamos gerar o bagaço. E esse bagaço tem um potencial energético satisfatório. Então, pode ser queimado para gerar energia e alimentar o próprio processo e ainda vender o excedente. Então, nesse caso, é um exemplo clássico de resíduo agrícola. No caso também, na extração de água de coco, a casca de coco tem um potencial energético satisfatório. O arroz, a casca de arroz também pode ser utilizada nesse ramo. Celulose, temos a lixívia, licor negro. Okay? Então é interessante, muito interessante quando a gente pensa nesse âmbito, quando a gente consegue fechar o ciclo da geração energética. A gente tem uma matéria-prima, a gente utiliza essa matéria-prima para gerar um produto e o subproduto pode ser utilizado como fonte energética para alimentar o próprio processo. Quando a gente fecha esse ciclo, é excelente, ok? Porque economicamente falando é muito bom, como eu já acabei de explicar, e ambientalmente falando, também a gente vai ver mais para frente que a utilização da biomassa, mesmo a queima da biomassa, ela tem um ciclo fechado na questão da emissão, e a gente vai falar isso mais para frente. Ok? Então, os resíduos agrícolas estão nisso, são os resíduos quando a gente quer fazer a produção industrial de um certo produto e o seu subproduto pode ser utilizado para geração energética, e esses são os resíduos agrícolas. Já os resíduos florestais estão englobados aí galhos, folhas, cascas das árvores. Então isso às vezes parece pouco, mas é muito. A gente tem uma geração muito grande desses resíduos florestais, ok? E uma coisa que a foto aqui já mostra é o que pode ser feito com esses resíduos. Às vezes a sua densidade energética ela pode não ser muito satisfatória. Então a gente tem processos mecânicos para trabalhar com a biomassa, onde a gente pode densificar a capacidade energética desses produtos, desses resíduos, ok? Então, no caso aqui dos resíduos florestais, muitas vezes fazem pellets e briquettes. A gente está vendo aqui que é um adensamento da matéria-prima para aumentar seu potencial energético, para melhorar a geração energética a partir dele. Esses dois primeiros caracterizam ramos mais tradicionais da utilização da biomassa para um viés energético. Agora, a partir desses dois aqui, a gente vai discutir um pouquinho mais. Resíduos urbanos. O que caracteriza como resíduo urbano? Eu botei aqui a foto de um lixão. O que já é feito? Alguns países, no caso Dinamarca, Noruega, já tem indústrias para queima do lixo, do resíduo, para gerar energia. Então você resolve o problema do descarte com a geração energética. Além do lixo também, uma outra fonte é o lodo de estação de tratamento de água e de esgoto. Tem um potencial, tem um teor de matéria orgânica significativo. Também, então, pode ser queimado para gerar energia. Então, você também resolve o problema da eliminação de patógenos no seu descarte indevido, podendo gerar energia. Que tem os resíduos urbanos também, apesar de não estar no estado da arte tão desenvolvido quanto os dois primeiros, também é uma fonte interessantíssima para a geração energética. E, além disso, nós temos aqui a parte dos resíduos animais, que é a parte de excremento. Grandes propriedades de criação animal, então temos gado bovino, tem a parte de suínos, de aves. Isso gera uma quantidade muito grande de excremento. E isso é muito favorável, principalmente quando essa criação é feita em confinamento. Você consegue acumular esses excrementos. Então a biodigestão vem se mostrando muito satisfatória nesse sentido, que é um processo que eu devo falar nas próximas aulas, que a biodigestão também ela é uma via de você gerar um combustível gasoso, metano, a partir dos excrementos animais. E esse metano é um combustível excelente. Metano CH4 pode ser utilizado para tocar uma turbina a gás, para tocar um motor de combustão interna, para gerar energia. Ok? Então já há no Brasil grandes fazendas que fazem uso desse resíduo animal para a geração energética. Então, a gente tem aqui 4 das principais classificações da biomassa e suas possíveis utilizações
na rota de conversão energética. Então, esse diagrama aqui ele é excelente para explicar como a gente pode converter e quais os produtos que a gente pode gerar. Os três principais produtos que a gente tem, se a gente olhar aqui embaixo, a gente vai ter calor. Então, posso usar a minha biomassa para gerar calor, para gerar energia elétrica e para gerar combustíveis. Ah, mas a biomassa já não é um combustível? É, mas você pode beneficiar esse combustível, que é a biomassa, num combustível melhor. Então, vamos falar aqui, eu me dou licença de usar um tempinho para explicar cada rota de conversão e vamos seguir todos aqui para a gente entender. Então, a biomassa que eu tenho, primeiro eu não vou classificar qual biomassa é, eu vou falar quais as rotas que ela pode passar. A biomassa ela pode passar por uma rota de conversão termoquímica, ok? Então, se ela passar pela combustão direta, que é a queima direta do meu combustível, se a gente seguir aqui, ela vai gerar calor. O que eu vou fazer com esse calor? Eu posso usar esse calor para alimentar meu próprio processo e também eu posso usar esse calor para alimentar uma usina termoelétrica. Ok? Então, a combustão direta é um dos caminhos. Com a combustão direta, eu posso então gerar o calor, ou posso usar o calor para gerar vapor. O vapor pode tocar uma turbina a vapor, onde eu posso passar parte desse vapor para usar um calor de processo, e assim eu gero energia elétrica. Então, posso gerar calor ou posso gerar energia elétrica. Agora, a gaseificação é uma outra rota de conversão termoquímica que vai gerar um combustível gasoso. Esse combustível gasoso pode servir para tocar uma turbina a gás, um motor ou um ciclo combinado para gerar energia elétrica. Ou também esse gás pode ser usado para geração, pode ser tratado para gerar metanol, hidrogênio, gás de síntese, e isso combinado numa célula combustível também pode entrar para geração de energia elétrica. Ok? A pirólise, gente, é outra rota de conversão que ela é excelente, que ela é uma queima com pouco oxigênio presente, que no final das contas a gente pode gerar gases voláteis e combustíveis, óleo combustível e o carvão, que é basicamente carbono fixo. Ok? Então temos três combustíveis gerados pela pirólise. O gás aqui a gente já viu qual é a rota. O óleo combustível, a gente pode usar esse óleo para refino e tratamento para gerar um outro combustível. Okay? Então a gente vai gerar um diesel, um biodiesel mais refinado. E também a gente pode usar esse óleo para tocar um motor ou uma turbina a gás no ciclo combinado para fazer a geração de energia elétrica. Então essas três são as principais rotas de conversão termoquímica que nós vamos ter. Falei lá no início da aula que a gente ia ter que fazer um estudo sobre a termodinâmica de ciclos a gás, ciclos a vapor e ciclos combinados, que vão estar mais direcionados na parte de combustão direta. E depois vamos falar um pouquinho sobre gaseificação e pirólise. Prosseguindo aqui, na conversão bioquímica, nós temos a digestão para gerar o biogás, que toca um motor a gás, que gera energia elétrica, que eu falei que é muito utilizado para resíduos animais. Ou a fermentação, destilação e hidrólise, utilizada também na biomassa para gerar etanol. Ok? Etanol, acho que a gente tem que ter uma aula à parte para falar de etanol, principalmente no Brasil, porque o Brasil é referência mundial na produção de etanol. Isso desde a década de 70 no pró-álcool, mas na hora certa a gente vai ter uma aula só para discutir isso aqui, ok? Então temos o etanol para gerar um combustível mais nobre e esse etanol também serve como combustível para outras fontes. E por fim temos a conversão físico-química, que vai ser a compressão e extração, que nisso eu posso comprimir, passar por moendas, então gerar o meu óleo vegetal. Esse óleo vegetal vai passar pelo processo de transesterificação para gerar biodiesel, que é um combustível também, um combustível beneficiado. E o que ficou faltando, eu adicionei aqui também, que é a conversão mecânica aqui, físico, que seria a conversão física, para gerar briquettes e pellets, que são também combustíveis a partir da biomassa beneficiados. Ok? Então aqui a gente tem as rotas de conversão da biomassa. Aí, se eu fosse tratar agora cada biomassa, nós teríamos aqui as fontes de biomassa e as suas possíveis rotas, qual seria o caminho, processo realizado por cada uma, ok? Não vou entrar em detalhes aqui.
e qual é o fim energético. Mas os fins energéticos aqui a gente tem vários diferentes, mas eles se resumem aos três. Ou eu vou gerar um outro combustível beneficiado, ou eu vou gerar calor, ou eu vou gerar energia elétrica. Então a gente também circula nos mesmos parâmetros do slide anterior. Porém aqui a gente abre o leque da biomassa. Então, gente, para ir fechando nessa discussão é por que a gente usaria biomassa. Qual é a vantagem? Uma das principais é o fato dela ser um combustível renovável, uma fonte renovável de energia, e isso aqui, que o ciclo do CO2 da biomassa é nulo. Por que a gente pode dizer que esse ciclo é nulo? Então, eu deixei destacado aqui produtos da madeira, porque isso é um pouco afunilado, né? Não precisa necessariamente ser produto da madeira. Ok? Isso aqui a gente tem biomassa como um todo. Ela pode ser utilizada para gerar energia, ok? E quando eu gero energia com a biomassa, eu vou estar liberando CO2 e água, e esse mesmo CO2 que eu liberar na queima da biomassa, ele vai ser utilizado para o crescimento da mesma biomassa. Na hora de realizar a fotossíntese, ela consome a luz solar e o CO2 para gerar oxigênio. Então aqui a gente mostra que o ciclo do CO2 na produção energética a partir da biomassa é fechado. Então se a gente verificar, isso aqui é uma vantagem excelente da utilização da biomassa na geração energética, que é o ciclo fechado do CO2. Porque o que eu gero de CO2 eu consumo pela própria biomassa. Então dessa forma a gente não está adicionando mais CO2 na atmosfera, ok? Então, gente, com essa conversa inicial aqui, dá para fazer uma introdução, mostrar o que é a biomassa, qual a importância da biomassa no cenário nacional, ok? E para a próxima aula, a gente vai começar já a fazer um roteiro de uma revisão de termodinâmica sobre o ciclo de geração de potência para a gente poder usar a biomassa como combustível, ok? Então, por hoje vai ser isso.